Leitura bíblica referente ao dia 5 de setembro. Eclesiastes, capítulos 10, 11 e 12. Salmo 49, Provérbios, capítulo 22, versículos 20 e 21. E 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículos 16 a 24. E o capítulo 9, versículos 1 a 5. Música, Palavra Rema. Jesus é o Senhor. Amém. Bom dia a todos. Constantemente sua companhia ter é na igreja abundante o divinal falar. Amém, porque é na igreja abundante o divinal falar. É abundante o falar de Deus por meio da igreja, pelos seus membros, aleluia. Vamos aqui começar com 2 aos Coríntios 8, a partir do versículo 16. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês. Ele atendeu ao nosso apelo e, mostrando ser muito dedicado, partiu voluntariamente para encontrar-se com vocês. E, com ele, estamos enviando o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas ele também foi eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Queremos evitar assim que alguém nos acuse por causa desta generosa dádiva administrada por nós, pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Com eles estamos enviando nosso irmão, cujo zelo já pusemos à prova em muitas ocasiões e de muitas maneiras, e que agora se mostra ainda mais zeloso pela grande confiança que deposita em vocês. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Por isso, diante das igrejas, comprovem o amor de vocês e confirmem o orgulho que temos de vocês na presença desses homens. Prossigamos ao capítulo 9. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado muitos deles. Mas enviei estes irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém. Palavra de Deus, a luz da sua direção. Aleluia. Por acaso não lhe escrevi 30 provérbios de conselhos e conhecimentos? Fiz isso para que você tenha certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que lhe fizerem perguntas. Provérbios, capítulo 22, versículos 20 e 21. Jesus é o Senhor. Amém. Sua presença nos guiar, nas lutas seu descanso Ele sempre nos dá. De modo terno e manso, na jornada nos conduzirá. Prossigamos agora com o Salmo número 49. Povos todos, escutem isto. Deem ouvidos, todos os moradores da terra.
tanto os humildes como os poderosos, todos juntamente, os ricos e os pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos profundos. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa, porque temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muita riqueza. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer. Porque vê-se que os lábios morrem e que perecem também lábios não sábios. Repetindo, porque vê-se que os sábios morrem e que perecem também os tolos e estúpidos, os quais deixam as suas riquezas para os outros. Em seu íntimo pensam que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia, o ser humano não permanece em sua ostentação. Pelo contrário, é como os animais que perecem. Tal proceder é tolice deles, mas os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. O mundo dos mortos é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Não tenha medo quando alguém enriquecer, quando aumentar a glória de sua casa, pois quando morrer, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará, ainda que durante a vida ele tenha se lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ajuntar-se à geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O ser humano revestido de honrarias, mas sem entendimento, é como os animais que perecem. Amém. Jesus é o Senhor. A palavra de Deus, ao nos dar sua direção, obedecendo, Ele conosco vai em comunhão. Amém por essa comunhão, por essa companhia do Senhor a nós. Ó Senhor Jesus, amém. Vamos aqui a Eclesiastes capítulo 10. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim mostra a todos que é mesmo um tolo. Se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Ainda há um mal que vive debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam, os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e quem arromba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas, e o que racha lenha se expõe ao perigo. Se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar as forças. Mas com sabedoria se obtém êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, de nada adianta o trabalho do encantador. As palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. As primeiras palavras de sua boca são tolice, e as últimas, loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois deles? O trabalho do tolo o afadiga.
o trabalho do tolo o afadiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de você, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Por causa da preguiça, o teto desaba, e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. As festas são feitas para rir. O vinho alegra a vida, e o dinheiro dá conta de tudo. Nem em pensamento fale mal do rei, e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto, porque as aves do céu poderiam levar a sua voz, e o que tem asas poderia contar o que você falou. Jesus é o Senhor, amém. Vamos aqui ao capítulo 11 de Eclesiastes. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar. Se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias de sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova de seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ó Senhor Jesus! Mas ao homem com as próprias mãos formou. Capítulo 12 de Eclesiastes. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas e os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna e os pranteadores andarão odiando pela praça. Lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e, atentando
e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém. Jesus é o Senhor. Essa é a nossa porção para esse dia. E concluamos ouvindo aí, palavra rema. Jesus é o Senhor. Amém. Palavra de Deus, ao nos dar sua direção, obedecendo, Ele conosco vai em comunhão. Quero em reverência ouvi-la e submisso obedecer, e constantemente sua companhia ter. É na igreja abundante o divinal falar, sempre temos sua presença nos guiar. Nas lutas seu descanso Ele sempre nos dá, de modo terno e manso na jornada nos conduzirá. A palavra que falou, todas as coisas Deus criou, mas ao homem com as próprias mãos formou, e nele o fôlego de vida soprou. Seu desejo é ter na terra a expressão, bem como a sua devolução. Quando o Senhor fala, faz sua obra como lhe apraz, e dispersá-lo é capaz, gera sua habitação para lhe dar satisfação. Os que creram ao ouvir a palavra gerou neles vida aqui, e direção para o seguir, que os há de conduzir até o mundo que há de vir. Vamos divulgar de Deus a revelação que Ele tem mostrado em cada geração, levar em Cristo a humanidade à perfeição do Evangelho, promovendo a pregação com sabedoria, fadiga, esforço e dedicação. Alcançaremos em Cristo a perfeição e a glorificação. Alcançaremos em Cristo a perfeição e a glorificação. A perfeição e a glorificação. A perfeição e a glorificação.